Oi, eu me chamo Jussi Cordeiro, sou doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer. Esse aqui é meu canal Terapias do Parto e hoje eu quero conversar com você sobre o acompanhante no parto. Como ele pode ajudar, o que ele pode fazer para de fato colaborar e contribuir com um pouco mais de conforto e tranquilidade para a mulher quando ela estiver em trabalho de parto. Vem comigo? Uma das coisas que eu sempre converso com as gestantes, com os casais que eu acompanho, é em relação ao pai, ao parceiro, à parceira, ao acompanhante de parto, né? Porque sempre rola aquela dúvida deles, assim, o que eu vou poder fazer nesse momento? A mulher tá ali em trabalho de parto, o parceiro, a parceira, ela já começa a imaginar de alguma forma, né? Que vai ser um momento desafiador por conta da dor, que é uma das coisas que mais a gente foca, né? Quando a gente pensa num parto normal. E aí eles se sentem, assim, um pouco com a sensação, tem aquela sensação, assim, de impotência, né? Poxa, eu não posso fazer nada, né? O que eu posso fazer? Porque a dor eu não posso sentir por ela. O parto, quem precisa realizar é ela, né? O que eu posso fazer aqui para contribuir dentro desse processo? E é por isso que hoje eu quero falar um pouco sobre o acompanhante do parto. O acompanhante do parto, ele já faz toda a diferença porque ele foi escolhido pela mulher para estar ali, né? Ele foi escolhido ou escolhida. É uma pessoa que ela tem confiança, é uma pessoa que tem um vínculo, né? É muito importante essa escolha e é por isso que não tem nada a ver, né? O acompanhante de parto com a doula. Quando a mulher escolhe uma pessoa para acompanhar ela no trabalho de parto, é porque ela tem uma referência, ela tem um vínculo, ela se sente automaticamente segura com aquela pessoa. Então já faz a diferença. A sua presença como acompanhante daquela mulher já faz a diferença para ela. Então às vezes eu falo inclusive que para que você faça a diferença, você só precisa ser você no momento do parto, porque foi você que ela escolheu. Primeira coisa, dá essa relaxada. A outra coisa que você pode entender e fazer durante esse processo é antes começar a estudar, se informar, trazer as informações que são importantes para que você olhe para esse momento como algo natural e para que você acredite que aquela mulher é capaz de parir. Então, se você entende como é o processo do parto, se você entende as fases do parto, se você entende da fisiologia do parto, mesmo que, claro que você não vai estudar a fundo para se tornar um profissional da área, mas você precisa entender cada fase, o que a mulher vai demandar em cada fase e como você pode ajudar em cada fase para que você também olhe para aquele processo como algo natural. O nosso subconsciente, ele absorve muito mais o olhar, os gestos, o ambiente do que as palavras, certo? Então, se você olha para sua, né, para a pessoa que tá lá, para a gestante, né, para sua esposa, para sua companheira, a mulher, né, a gestante que tá ali que você tá acompanhando. Se o acompanhante olha para ela com uma cara que expressa medo, que expressa ansiedade, que expressa, né, a sensação de dó, de pena, tudo isso vai comunicar muito mais para aquela mulher, para o subconsciente daquela mulher, do que qualquer palavra. E palavras no trabalho de parto, inclusive, não são nem tão recomendadas. Se você for falar no trabalho de parto, você precisa falar pouco, você precisa ser objetivo no que você vai falar, né? Você precisa ter uma clareza de falar pouco, ser objetivo, não falar muita coisa. Não adianta no trabalho de parto você estar pedindo para a mulher para respirar, você tem que estar ali respirando junto com ela. E para você fazer tudo isso, é muito importante que você esteja presente. Se você estiver presente com ela, se você estiver conectada a ela, né, conectado a ela, você vai com certeza perceber a necessidade dela e auxiliar nesse processo. Para ficar mais fácil, entenda como funciona o parto, entenda as escolhas dela e ajude, inclusive, né, ela a sustentar essas escolhas no momento em que ela se sentir mais vulnerável. Essa é a diferença do parceiro ou da parceira no parto. Eu vou trazer aqui também algumas dicas do que você pode fazer, dicas mais práticas, né? Vou trazer aqui 3 dicas que são, acredito que sejam essenciais no trabalho de parto, que podem com certeza ajudar muito nesse momento do parto. Quando você estiver com ela em trabalho de parto, primeiro, evite, né, se precipitar e de sugerir que ela vá logo para a maternidade. Porque às vezes, se você chega muito cedo na maternidade, você acaba criando ansiedade. A internação precoce, ela tem várias consequências e isso não é bom. Então, aprenda o que é trabalho de parto e quando realmente você deve sair para a maternidade ou avisar a sua equipe. Isso é um ponto importante. E não entre no processo de querer logo estar, né, na maternidade ou acionar a equipe para trazer uma cara de trabalho de parto antes da hora, porque isso vai trazer, com certeza, muita expectativa e ansiedade. Então, uma das fases mais importantes
do acompanhante de parto é a fase de latência de pródomos, que ainda não é trabalho de parto, mas que se você estiver do lado dela e ajudar nesse conforto emocional, ela consegue relaxar até mesmo para que esse trabalho de parto entre na fase ativa. A outra coisa que você pode fazer para ajudar essa mulher, eu falei que você não pode falar muito, né? Porque não tem que ficar conversando muito e tudo. Mas quando você for conversar, lembre de trazer uma linguagem para ela assertiva, assim, com foco naquilo que você deseja. Muitas vezes parece empático você olhar para a mulher e dizer, você tá sentindo tanta dor agora, né? Você tá tão cansada. Mas eu acho que, na verdade, se você olha para uma mulher, né, ou para qualquer pessoa e fala desse jeito, o que você acha que você vai passar de mensagem para ela? Poxa, eu não tô indo bem. Poxa, eu acho que eu não vou aguentar. Pense em quantas coisas você pode levar, né, e você pode trazer apenas como uma frase para essa mulher. Dizer para ela que ela tá indo bem, dizer para ela que ela tá ótima, dizer para ela que ela tá cada vez mais perto, ou às vezes, né, não dizer nada, só tá ali do lado, já faz muita diferença. Uma outra dica que eu quero dar para você: evite ficar no celular dando notícias, falando com as pessoas durante o trabalho de parto. Isso, além de tirar o seu foco naquilo que você realmente precisa, que é estar ali perto, dando suporte a ela, você também pode trazer uma ansiedade para ela, porque ela vai perceber que as pessoas estão criando expectativa, né, de qual é a notícia do tempo do trabalho de parto. E uma outra coisa que eu vou te falar é exatamente isso: deixe que ela perca essa noção do tempo. Não fica toda hora lembrando o tempo para ela, olhando no relógio para dizer, já tem tantas horas. Ajude ela a perder a noção do tempo e a entrar nesse processo de introspecção, porque quanto mais a mulher fica dentro desse processo de introspecção, conectada com ela, com o corpo dela, menos ela se dá conta do mundo lá fora e mais ela consegue passar por esse trabalho de parto, que pode durar de 3 horas a 3 dias, tá? E vá preparado para isso também, para que você não gere uma ansiedade nela. O parto, o acompanhante de parto, né? Ele já é algo muito importante porque foi feita essa escolha, mas ele pode ser ainda mais, né, essencial nesse processo se ele se envolve antes, se coloca presente e à disposição durante, sempre confiando, né, naquela mulher e acreditando que ela é capaz. Uma dica final é: perceba seu corpo, você é acompanhante de parto. Cuide de você, porque você precisa estar bem para cuidar dela. Lembre de se hidratar, lembre de se alimentar e lembre de fazer isso por ela também. Então, uma dica que eu sempre dou para os pais, né, que eu acompanho é: sentiu sede, pegue água para você e para ela. Tá com fome? Coma alguma coisa e já leve alguma coisa para ela. Porque aí você entra nessa sintonia e começa a perceber as necessidades dela. Só de olhar para ela, você já consegue sentir e perceber as necessidades dela. Muitas vezes, o menos no trabalho de parto é mais. Quanto menos você falar, quanto menos você tirar o foco dela, quanto mais você cuidar do ambiente, quanto mais ela se sentir protegida por você, mais você vai contribuir para esse conforto, para esse bem-estar. Sempre acreditando que ela é capaz. Se você gostou desse vídeo, manda aí pro parceiro, pra parceira, para seu acompanhante de parto, para as pessoas que de fato podem fazer a diferença, dando esse suporte à mulher no trabalho de parto. Não deixa de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal também, tá bom? Um abraço e até mais!